mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Daniel 11, versículo 32. Todo cristão entende que conhecer a Deus é a mais elevada e melhor forma de conhecimento, e esse conhecimento espiritual é uma fonte de força para o cristão. Fortalece sua fé. Os cristãos são constantemente mencionados nas Escrituras como pessoas iluminadas e instruídas pelo Senhor. Diz-se que eles possuem unção que vem do Santo, e é a ocupação característica do Espírito guiá-los a toda a verdade. E tudo isso para o aumento e promoção de sua fé. O conhecimento fortalece o amor, assim como a fé. O conhecimento abre a porta, e por esta porta vemos nosso Salvador. Ou para utilizar outra comparação, o conhecimento pinta o retrato de Jesus. E quando vemos esse retrato, nós então o amamos. Não podemos amar um Cristo que não conhecemos, pelo menos em algum grau. Se conhecemos pouco das qualidades de Jesus, do que ele fez por nós, do que ele está fazendo agora, não poderemos amá-lo muito. Mas quanto mais o conhecermos, mais o amaremos. O conhecimento também fortalece a esperança. Como podemos esperar por algo se não sabemos que existe? A esperança pode ser o telescópio, mas até recebermos instrução, nossa ignorância se coloca diante da lente e não conseguimos ver nada. O conhecimento remove esse objeto interposto, e quando olhamos pela brilhante lente óptica, discernimos a glória a ser revelada e a antevemos com confiança jubilosa. O conhecimento nos fornece razões para a paciência. Como teremos paciência a não ser que conheçamos algo da empatia de Cristo e entendamos o bem que virá da correção que nosso Pai Celestial nos envia? Não há também uma virtude sequer do cristão que, submetida a Deus, não venha a ser nutrida e levada à perfeição pelo conhecimento santo. Quão importante é, então, que cresçamos não apenas em graça, mas em conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. Que a gente cresça em conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. E como a gente pode crescer em conhecimento? Através da palavra de Deus, lendo a palavra do Senhor, mas não lendo de qualquer forma, de qualquer maneira, não como um livro qualquer, mas lendo com humildade, em oração, com temor e tremor. Quando você for ler a palavra de Deus, antes de você ler, ore para que Deus abra a tua mente, abra os teus olhos e te faça entender a maravilhosa palavra dele. E quando você estiver lendo, leia com humildade, sabendo que a Bíblia é a palavra de um Deus santo. Tenha esse temor, esse respeito pela palavra do nosso Deus. E quando você terminar de ler, você ore para que Deus toque em seu coração, para que você entenda e ponha em prática na sua vida aquilo que Ele está te ensinando na palavra dele. Irmãos, temos um tesouro maravilhoso em nossas mãos, que é a palavra de Deus. Muitos dizem ser cristãos, dizem que creem em Jesus Cristo, que o amam, mas não o conhece, não sabe o que ele fez, não sabe o que ele está fazendo por nós. Muitos ainda não sabem nem por que Jesus Cristo veio à Terra. Muitos não têm um conhecimento aprofundado do sofrimento de Jesus. Muitos acham que o maior sofrimento de Jesus foi ter sido castigado, maltratado pelos homens, colocado numa cruz. Não, o maior sofrimento para Jesus foi receber a ira de Deus sobre ele. Este foi o maior sofrimento para Jesus. Olhar para o céu e ver que Deus o tinha abandonado. Aquela ira que ele recebeu sobre ele era para mim e para você. Olha como é profundo esse conhecimento, mas alguém só pode tê-lo se for ler a palavra. Não adianta uma pessoa falar que é de Jesus e não querer conhecê-lo em sua palavra. Não abrir a sua Bíblia para ler, para meditar, para conhecer mais e mais do nosso Senhor. Então que a gente cresça no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu oro para que o Senhor coloque dentro do nosso coração mais amor pela palavra, para que a gente vença a preguiça, o desânimo, para que a gente ame a palavra a tal ponto que a gente não somente a leia, mas que a gente a grave em nosso coração, que a gente a decore, que a gente caminhe pensando na palavra de Deus, recitando versículos, salmos, pensando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, vendo o que Ele fez. Conheça o Senhor Jesus Cristo, se apegue a Ele, leia a palavra de Deus e você vai crescer em conhecimento. Você vai ver. Porque conhecer a Deus, conhecer o Senhor Jesus Cristo é a forma mais elevada de conhecimento. Mais elevada. Aqueles que conhecem Jesus Cristo
que amam a sua palavra, que guardam os seus mandamentos, esses são bem-aventurados. E que a gente seja bem-aventurados para a honra e glória do nosso Senhor. Vamos buscar conhecer mais e mais o nosso Senhor Jesus. Vamos abrir mais a nossa Bíblia todos os dias e meditar nela com temor e tremor, porque a Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. E nela você vai conhecer o Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, se assim Ele nos permitir.